Salve Nação Colorada, Boteco do Gipão, edição número 10. Depois de longos 3 meses, estamos de volta. Meu parceiro de bancada, Pablo. Nosso querido videomaker, Lucas, tá na área. E claro, nosso anfitrião, Edson do Tiquim Boteco. Aqui próximo ao Shopping Jardins. Você que gosta de tomar sua cerveja, gosta de uma boa comida, o local é aqui, é onde todo Colorado se encontra. Então, venha conhecer e saborear tudo que ele tem a oferecer aqui. Eu sei que vocês estavam com saudade desse local, a gente também estava. 3 meses, não foi? 3 meses. O mesmo tempo que o Sergipe ficou sem vitória, foi só a gente parar de gravar, diga aí. Eu acho que estava dando certo a gente gravando. Você percebeu? Para poder voltar a vencer. Aí, Venceu, voltamos a gravar. Mas vamos lá falar de muita coisa e claro, obviamente, de muito assunto do Gipão nesses 3 meses que passou e o futuro que nos espera aí. Vamos Nesse resto de ano de 2024 e o próximo triênio de quem vai assumir essa gestão. Sempre vencer é nosso orgulho. Para começar, um assunto que a gente não gosta muito de falar, a gente até quer ser breve nesse assunto, embora vai ser um pouco difícil ser breve, foi a incompetência que o Sergipe teve de não conseguir ganhar o título mais fácil do Campeonato Sergipano nos últimos 50 anos. Um dos piores rivais que eu já vi nesses últimos anos aí, e o Sergipe não teve a capacidade, nem no primeiro jogo, nem no segundo jogo, com 1 a mais desde o 35 do primeiro tempo, de conseguir fazer um gol sequer no nosso arquirrival. E aí, Pablo? Levantou defunto, né? O famoso levanta defunto, né? Confiança estava morto. Confiança estava morto o estadual inteiro, jogando mal, já tinha sido eliminado da Copa do Nordeste, sido eliminado Da Copa do Copa do Brasil. Aí o Sergipe vem e faz o quê? Levanta novamente. Como sempre, pra gente ser motivo de chacota. Depois de 10 anos, né? 10 anos que foi a última final, né? Foi em 2009 a última, que foi 15 anos. 15 anos. 15 anos. É isso. E a gente não, assim como em 2009 a gente não venceu, mas naquele ano o time deles era melhor que o da gente, e até depois de um certo tempo a gente consegue entender isso. E mesmo assim o Sergipe foi melhor. Eu tava lá. E agora esse ano a gente com um time melhor, jogando melhor, tinha a melhor defesa do campeonato. Tinha ganhado deles o jogo. Já tinha ganhado dele o jogo na fase classificatória e acabou não conseguindo vencer por incompetência. Aí a gente pode botar na conta de alguns jogadores, como Arthur Santos, que perdeu gols feitos. Esse da final, inclusive, pelo amor de Deus, o goleiro do rival quis entregar a bola e ele não conseguiu colocar a bola para dentro. E a gente acabou indo para os pênaltis, e aí pênalti é aquele negócio. É, verdade. Nosso capitão começou a bater muito mal. Bateu mal, a gente conseguiu ainda virar dentro da disputa de pênaltis, mesmo assim eles acabaram sendo campeões. E é um dia para a gente esquecer, né? Uma data para a gente esquecer. Até porque um dos principais culpados, na minha visão, foi Marcelo Martelotti, por não ter a capacidade de mudar o esquema, de tentar colocar os caras lá dentro do gol deles para a gente tentar furar esse bloqueio e conseguir marcar. E claro, como eu falei antes, alguns jogadores que perderam gols incríveis, né? É complicado isso aí, felizmente é um jogo para ser esquecido. Eu já esqueci tanto que eu nem lembro quem perdeu. Na verdade eu lembro do Diego. E quem foi o outro que perdeu o pênalti? Foi Aragão e quem foi o outro que perdeu o pênalti? Foram 2 pênaltis perdidos, eu nem lembro. Foi Erivelton, eu acho. Foi Erivelton mesmo, diga aí. Foi Erivelton, que vinha bem nos 2 jogos, inclusive. Verdade. Era recém-contratado na época e vinha bem. E aí se inicia... Mas também, vale lembrar, da Série D a única coisa boa foi a zaga, né? Sim. Que foi a melhor zaga do campeonato, e Igor Leonardo, Igor né? Leonardo. Que fechou o gol. Ganhamos jogos por causa dele. E foi uma grata surpresa, né? É isso, mas vamos passar para o próximo tópico, né? Seguindo aí, né, essa ordem cronológica do tempo, inicia-se a Série D, o Sergipe, que tinha a melhor defesa, acaba sendo a defesa mais vazada, tudo isso na mão do seu Marcelo Martelotti, com os mesmos jogadores que ele já havia treinando. É uma coisa que eu não consigo entender por que a gente tomou tanto gol nesse início de Série D. Na minha visão, ou ele já queria ir embora, ou já queriam derrubar ele. Alguma coisa estava acontecendo, porque era o mesmo elenco, os mesmos jogadores, a mesma defesa, que foi a melhor do estadual.
Mas também a gente tem que ver que o nível estadual é baixo, É baixo, né? é baixíssimo. Realmente é baixo. Então a gente tava iludido com o estadual, achando que tava bom. Chegou na Série D, o começo foi daquele jeito. Jogos em casa, a gente perdendo, que antigamente era uma Fortaleza em casa. A gente chegou a passar mais de 15 jogos. Quase aí. um ano e meio Mais de um ano e meio sem perder em casa. E na Série D a gente já veio e perdeu 2 de cara. 3 de cara, não foi? O Asa, Foram 3 em casa. perdeu pro Asa, aí sai pra jogar com Juazeirense, Jacuipense, empatou. empata, aí volta, perde pra O Retrô e perde pro Petrolina, que não tinha marcado um gol ainda no campeonato. E aí não teve jeito. Que vale a pena lembrar, Yannick, é na sua conta esse jogo do Petrolina, viu? É verdade. Daquela frase que você soltou aquela no grupo. frase nunca dá certo. É, e que ganhar Nunca do dá certo. Como foi ganhar do Petrolina? Se não ganhar do Petrolina, também. pelo amor de Deus, Ah, né? Yannick, aí, tá na sua conta, vem, Yannick. Pode botar aí na sua conta. Acabou pedindo demissão porque viu que a vaca tava deitando, né? Tava indo pro brejo e não tinha mais o que se fazer. Mas se dependesse da diretoria, tava lá até hoje. Ele sabe? tava lá. Rapaz, Infelizmente, covardia, velho. ao que indica aí, né? O que aconteceu, Martelotti ainda seria o treinador do Sergipe se não pede pra sair. É uma covardia, ninguém. E aí chega o coreano maluco, né? Já apelidaram o cara desse jeito aí. Coreano maluco. Esse apelido, não. Paulo César Chardon treinou o Carmópolis no início do ano, depois foi pro Souza, fez um bom trabalho no Souza, né? Passou de fase na Copa do Brasil, foi campeão estadual, com Iago no ataque. Olha, Bom que se diga. Iago tá lá no ataque do Souza. Aliás, Batata. Iago por onde passa é campeão, né? Júnior Batata. Júnior Batata. E conseguiu passar também de fase, tirando o Cruzeiro no primeiro jogo lá, ganhando 2-0, inclusive. E aí, sua expectativa, Pablo? Rapaz, deu pra ver que esse treinador ele tá focando muito na defesa, que logicamente era o pior setor do Sergipe no campeonato. O ataque até tava fazendo uns golzinhos, mas a defesa tomando muito mais, não tem como ganhar o jogo, né? Logicamente. Mas eu tô esperando que ele vá fazer um bom trabalho, velho. Pelo menos, tipo, se não classificar, porque Martelotti deixou no lixo mesmo, na situação no lixo. Se não chegar a classificar, pelo menos eu acho que vergonha não vai fazer, não. Vergonha eu acho que não chega a fazer, não, entendeu? Conseguimos 4 pontos já em 2 jogos muito importantes. A gente vai jogar agora. O próximo jogo vai ser contra o pior time do... É a atual lanterna do grupo. Isso, do grupo. São 2 jogos contra eles seguidos, lógico. E também depois a gente pega o CSE, que foi a nossa primeira vitória. Então, são 9 pontos que podem vir para acrescentar. Logicamente, a gente não depende só da gente mais, a gente depende dos outros jogos, mas eu acho que pode ser que... Deu um ânimo, né? Dê um trabalhozinho ainda. Dê um trabalhozinho, entendeu? Eu pude acompanhar os 2 jogos, né? A estreia dele lá em Lagarto contra o Itabaiana, que até então era o líder do campeonato. Sim. Jogo difícil, e aí ele fechou lá a casinha realmente, jogando por uma bola sem vergonha nenhuma. Não, é um jogo horrível de se ver. Já colocou 3 zagueiros, já mudou o esquema tático. Já mudou o né? esquema tático e pelo visto o esquema dele é esse aí. É. Não vai modificar. Meu único questionamento, inclusive, eu fiz até esse questionamento ontem no Giro, é o porquê a opção dele tem sido o alemão. Sim, verdade. Porque o cara tá voltando de lesão, já tem 37 anos. E contra o Itabaiana, me desculpe, mas meu irmão, o cara foi dar um pique atrás do lateral do Itabaiana. Ele parecia que estava correndo de calça jeans molhada. Na E verdade, o cara tava voando, passou dele como quis. ele tava procurando o celular dele pra chamar um Uber pra acompanhar o cara. A verdade é essa. Já tava vendo ele chamar. Você até no segundo jogo aqui agora contra o CSS. Eu falei que ele foi. Até chegou a falar que ele Foi foi bem. bem. Aí eu falei, eu não fui pro jogo, não consegui ir pro jogo. Eu falei, Rafael, na minha visão, velho, o cara depois deu uma acompanhadazinha, porque Penalva cobrindo ele, Gaúcho. cobrindo ele. Se não cobrir o cara, meu filho, é bola toda hora passando. E assim, também não é nem um parâmetro, porque o CSE é muito omisso, né? Isso, realmente. É um time muito fraco. Assim Mas- como a grande maioria desse grupo. O Sergipe se embananou por ele mesmo. Porque Isso. era para o Sergipe ser o líder da chave. É verdade. Mas, como ainda era Martelotti, né? Já não tinha mais o grupo com ele. Então estava muito difícil dele conseguir as vitórias. Consequentemente, o Sergipe acabou sendo derrotado algumas vezes dentro de casa.
que pode custar a classificação. Espero que não. Espero que consiga se recuperar e conseguir se classificar. Acho, como eu disse, acho que esse treinador ele vai manter esse esquema. Sim. Agora, meu único questionamento é esse. É Técio começar o jogo, porque você tem que ter um armador. E um cara que vem fazendo gols, né? Pelo Sergipe É também. o melhor chutador da equipe. Vem fazendo gols. E a opção na zaga aí pra mim tem que ser, já que ele quer jogar com os 3 zagueiros, tem que ser Gaúcho, Penalva e Yuri. Isso. Yuri fez um bom estadual, lógico. Começou a Série D mal, como todo time. Sim. Como todo time, e está sendo sacrificado por Chardong, né? Ele colocando alemão, não sei se já trabalhou com alemão em algum outro lugar. Eu sei que Martelotti tinha trabalhado com ele no Santa Cruz, né? Sim. Mas Chardong eu Mas não no sei se tempo de chegou a trabalhar. Martelotti ele estava lesionado, né? Sim. Acho que por isso até que Martelotti não utilizou, mas com a chegada, não sei se Chardong quer botar ele para fechar a Pra casinha, fechar a não, casinha, mas pela né? experiência Experiência. dele, né? Já que Yuri começou agora, é o primeiro ano dele no profissional. Só De se for fato. nesse sentido aí, porque se for por bola, por mais que Yuri esteja mal, é melhor ainda do que alemão. É verdade. Se os caras estão cobrindo alemão, é melhor cobrir Yuri. Yuri, verdade. Até porque Yuri também é um cara mais rápido, né? Dificilmente alguém vai ter que estar tendo que cobrir ele. Isso. É Nesse porque- jogo também a gente teve a baixa de Ian, né? Pegou Sim. o cartão amarelo terceiro, né? Ficou Edivine fora. muito mal. Edivine muito mal, realmente, muito mal. Dudu na lateral direita muito mal. Muito mal, eu não sei por que Dudu tá tendo chance ainda e deixando o Filipinho no banco. Deve ser algum problema físico de Filipinho, eu não sei dizer. Mas. Como quase nada a gente sabe, né? É verdade, a gente nunca sabe de nada, Não né? tem A um gente boletim médico, tenta não tem adivinhar, nada. né? A gente É. tenta adivinhar as coisas. Mas ele usou no primeiro jogo dele, Yuri como atacante. Foi um ponta, né? Ali Foi, ele Dudu- foi pra Dudu- escalação como um ponta, Dudu Dudu. como ponta e ele jogou com o Filipinho. Sim. Contra o Itabaiana. Isso, aí depois ele voltou Começou com o Dudu. na lateral. lateral. Entendeu? Acho que Filipinho é uma boa pra. Entrou começar. muito bem, domingo. Entrou muito bem, entrou jogando muito bem mesmo, realmente. E é isso, velho. O time, logicamente, todo mundo sabe o time que é pra estar em campo. Todos os torcedores sabem. A gente, só o treinador que não sabe. Só o treinador que vai por ele mesmo. Mas eu ainda dou uma relevada porque são só 2 jogos, não tem nem 15 dias de realmente, trabalho. chegou agora, então. Chegou agora, mas daqui a pouco já tá na hora, a partir desse terceiro jogo aí, ele já dá pra começar a enxergar quem realmente dá pra jogar e quem você não dá pra contar ali, né? Tem outro cara também que, na minha visão, tá mal, muito mal. Na verdade, pra mim, ele só jogou o primeiro jogo, que foi Obina. Pela entrevista que Chardong deu domingo, ele disse que está tentando recuperar 2 jogadores desse elenco. Um é Arthur Santos. Na visão dele, depois do jogo de domingo, ele já recuperou. Não, mas eu acredito que sim. Arthur deu uma subida. Não, ele foi no nível bem, dele ele foi bem. Nos 2 jogos. Agora o segundo gol quase que ele perde. Verdade. Bateu mal, o goleiro foi que deu uma ajuda boa ali. Os 2 jogos ele jogou bem até. E ele disse que o outro jogador é Albina, que ele Mas quer o recuperar. Obina, quando a bola chega nele, acaba a jogada. Acaba a pô. jogada. Cemitério de Não jogada. tá dando nada certo pra ele, pô. Cemitério de jogada mesmo. Não tá dando nada certo pra ele. Ele até tenta, lógico, mas difícil. Nada dá certo pra ele. Tem um cara que vem vindo jogando bem também, na minha opinião, é Eric. Ele tá sendo muito importante no time. Jogando muito bem nos jogos, dando assistência. Golzinho de vez em quando De ele vez em faz, quando. né? De vez em quando ele acha. Mas tá bem no jogo pra mim. E essa questão aí do meio campo, eu particularmente eu não gosto de jogar com 3 zagueiros, mas se tiver começando a dar resultado como vem dando pelo menos nesses 2 primeiros jogos, a defesa pouco sofreu. Eu acho que contra o Itabaiana só teve uma chance do Itabaiana assim mais ou menos clara, que foi uma cabeçada que o Leonardo fez a defesa, e contra o CSE não teve nenhuma chance assim muito clara. Falta não foi que o cara bateu. O cara bateu lá de longe. E Eu o digo Igor uma jogada pegou trabalhada numa linha de fundo que o cara vai É, dar um cruzamento. não teve. Teve. Porque a falta, bola parada, o cara acertar um pombo sem asa, em tese é mais fácil. Isso. Agora eu ainda acho que Natan deveria ter mais chance no time também. Marley começou o jogo domingo, junto com o Aragão. E aí os 2 laterais foi Dudu e Edivine. Isso. E Os 3 zagueiros. Os 3 zagueiros e Eric. 3 atacantes. Isso, Eric, Arthur, Eric, Arthur e Gilvan. E Tony, também. falando em Gilvan, Tony entrou bem. Tony entrou domingo. bem. É outra movimentação, outra mobilidade no ataque.
É isso. É outra mobilidade. Mas pra mim, né, também... Tony, Tá voltando agora, né? Rômulo, como é o nome dele? Gilvan. Esqueço até o nome dele. Ivan não tá indo muito, não tá indo mal no jogo. Não, mal não. Entendeu? Mas Mas tem porque que- Tony realmente, a gente tem que... Ele consegue construir jogada. Isso. Ele não fica preso na área. Gilvan depende que a bola chegue para que ele possa... Dificilmente eu vejo ele saindo da área, realmente. Quando sai... Ele saiu, no primeiro lance estava 0-0 o jogo ainda domingo, ele pegou uma bola e veio carregando, o Arthur abriu na direita, ele deu a bola para Arthur bateu cruzado Sim, para sim, fora. pra fora, sim. Foi o verdade. primeiro lance assim, Que eu vi ele mas saindo. os outros lances é muito difícil a gente visualizar ele saindo da área. Aragão, que tava mal no começo da Série D, também já tá recuperando, Já tá tá recuperando a voltando a jogar forma. bem. Aragão normalmente, né? Marley, eu acho que ainda tá um pouco abaixo do que apresentou. Mas Marley, ele tem uma regularidade, né? Ele, não, É. ele nem fica muito mal, nem vai muito bem. Ele mantém uma regularidade que também é importante, né? Sim, sim. Mas é isso, falar do elenco é falar desses caras mesmo, né? Seguindo aí, a expectativa para esse jogo contra a Juazeirense, Rapaz, depois de amanhã. Eu acho que um 2-0zinho dá pra fazer. Dá pra ganhar tranquilo. Ó. Eu não assisti nenhum jogo da Juazeirense. Nem eu. Então, como eu não assisti quase nenhum adversário, salvo engano, eu acho que eu assisti o jogo do Itabaiana contra o Retrô. Eu acho que eu assisti esse aí. Mas aí a gente já tinha enfrentado o Retrô e ia pegar o Itabaiana depois. Eu não assisti nenhum, não vou mentir. Mas na Juazeirense tem Pedro Henrique, né? A Juazeirense tem Pedro Henrique, Pode querer aprontar. a lei do ex, né? Ele do ex sempre funciona contra o sempre Sergipe. funciona. Só não funcionou dessa vez com o Romarinho, né? Mas também não jogou Mas quase nada. Romarinho também. É, ele não bicho. jogou quase nada também, né? Só ele já entrou no final do jogo. Mas é isso, tem Pedro Henrique, Ian Barreto. Não, Ian Barreto não. Ian Augusto. Ian Augusto. Ian Tá lá Augusto. também, na Mas Juazeirense. ele saiu de lá para vir para cá. E voltou pra E lá. voltou para lá. É. Pode ser que queira aprontar também, né? Se a gente for Tomara que não. observar os jogadores e treinadores que esses times da Série D, principalmente esses times do grupo da gente, os caras rodam sempre nas mesmas equipes. Se você for olhar o Asa, tem o Wesley que já passou por aqui, Gilvan já passou por lá, tá aqui, Tem Rômulo, que era de Leandro Senna, que o Leandro Senna trouxe pra Romulo, lá. que era um bom zagueiro até, Sim, chegou. tá lá no Asa. Aí você vai num Retrô, é o único time assim que destoa um pouquinho, que consegue trazer jogadores do eixo, que aí traz tem... jogadores do eixo, Fernandinho. Tem Jonas, tem Rômulo, tem Fernandinho. Isso. jogadores que já passaram por times de Série A, inclusive. É o time mais diferente, digamos assim. Mas se a gente for olhar, o Asa sempre tem esses jogadores, os mesmos Itabaiana jogadores. também, Itabaiana nem se fala. também. O próprio Juazeirense, a Jacuipense. Sempre esses mesmos jogadores que ficam rodando Isso, sempre rodando pelos times. por aqui, essas né? equipes, assim também como os treinadores. Leandro Senna estava aqui, foi pro Asa. Agora tá no Souza, que saiu o Chardão. Chardão que tá estava no Souza. Senna foi pro Souza, pro tá no Souza. Souza, é. Chardão que estava no Souza veio para cá. É um movimento de mercado que só acontece na Série D com essas mesmas equipes. Eu acho que isso é uma coisa que a diretoria atual dificilmente vai fazer, porque já está em final de mandato, e também acho que para pensar fora da caixa não é o perfil dessa diretoria também, mas é um recado a quem pretende vir como um novo gestor do Clube Esportivo Sergipe, que se pense um pouquinho diferente, né? Não trazer só esses jogadores tarimbados que rodam por aqui, pelos interiores daqui, né? Interior da Bahia, interior de Alagoas, porque a gente vai ver que vai ficar sempre nesse mesmo caminho de rata aí, não sai daí. É começar a pensar o Sergipe sempre conseguiu trazer jogadores de uma Série A2 de São Paulo, uma Série B do Rio de Janeiro, que são jogadores diferentes e que pro nível daqui são bons jogadores. Até cara do eixo mesmo, tem o Nova Iguaçu, que foi vice-campeão carioca. Vice-campeão carioca, Tirando- eles estão na Série D. Tirando o Vasco na semifinal, jogando melhor os dois jogos. Isso, eles estão na Série D e tem cara lá que saiu o salário dos caras, o cara ganha 5, 6 mil. Dá pro cara receber isso aqui. Dá pro cara vir pra cá, eles É, pagaram 10 mil a Rafael Vila. 15 mil era 15 só. mil a Rafael Vila. Grampola era isso aí também. Então, pagaram 15 mil a Rafael Vila e a Grampola não pode pagar 8 a um cara desse. Um cara desse. Cara que venha. Um cara que rendeu bem lá, trazer pra cá, entendeu?
pagando esse valor. Agora é muito fácil. dificilmente vai conseguir trazer. Não, agora ainda Os mais o caras Nova Iguaçu valorizaram. é líder do grupo Do deles grupo lá. deles, Logicamente, vai ser um É um das dos favoritas a candidatos a subir, subir. é isso. um dos Entendeu? candidatos a E subir. dificilmente os caras vão sair de lá. Aí essa sequência, assim, o Sergipe precisa pontuar. O importante é pontuar. Já conseguiu pontuar nos 2 últimos jogos, teve um empate fora de casa contra o Itabaiana e a vitória, a primeira vitória contra o CSE. Fazia tempo que a gente não ganhava de ninguém, né? Mas eu não sabia nem como é que comemorava mais. Saiu o gol do Sergipe, eu ainda tava com raiva, pô. Ou então torcendo pro jogo acabar logo, É. pra ver se ganhava. Realmente tava difícil. A última vitória do Sergipe tinha sido no dia 13 de março contra o Olímpico de Itabaiana, e é o último jogo da primeira fase do Campeonato Sergipano. Que a gente for pegar e depois teve os 2 jogos da semifinal, foram 2 empates. Sim. O Sergipe passa nos pênaltis, e os 2 jogos da final, 2 empates, o Sergipe perde nos pênaltis. Perdemos no pênalti. E aí a sequência que teve na Série D, né? Os 5 primeiros jogos sem vitórias. É isso. E aí seguindo um assunto que começou há mais ou menos uns 2 meses atrás, Sim. foi a questão das contas lá, né? Você tá mais por dentro desse assunto que eu, porque eu, sinceramente, já peguei tanta raiva da diretoria que eu nem procuro saber sobre isso. A questão das contas surgiu o seguinte, o Conselho Fiscal ele recebeu a documentação para fazer o balancete de 2021 e aí começou a fazer todo esse trabalho. Aliás, um ótimo trabalho feito por Jonathan, Júnior Torres e Dr. Luiz de Pádua, que são os integrantes do Conselho Fiscal. Um excelente trabalho fizeram. Verdade. Tem que ser dessa forma. Sim. E aí foi levado, faltaram 17 itens, 17 documentos. Isso foi levado para uma reunião do Conselho Deliberativo para o Conselho aprovar ou reprovar as contas. E aí elas foram reprovadas. A partir desse momento, o Conselho Fiscal chegou novamente, fez um ofício solicitando novamente a diretoria do Sergipe para que ela enviasse esses 17 documentos que faltavam, entre eles extratos bancários, contrato de patrocínio, um monte de um contrato mal feito. Aliás, um contrato mal feito não. Edu Silva trabalhou no risco. Sim, foi mesmo, No não risco. sabia. É porque, graças a Deus, é um cara que tem caráter, mas trabalhou no risco e poderia ter voltado o Sergipe na justiça. Só que já passou os 2 anos, hoje em dia ele não pode mais fazer isso, né? Porque pela Justiça do Trabalho você tem, depois que o funcionário ele sai da empresa ou do clube no caso, ele tem 2 anos para querer cobrar seus direitos Sim, sim. na justiça. Mas já passou esse período, consequentemente ele não fez isso aí. E aí, esse contrato ele foi mal feito, a gente correu um risco, mas graças a Deus não houve esse processo para o Sergipe. E aí depois disso aí foi solicitado esse primeiro ofício em que a diretoria começou, não, eu entrego hoje, entrega amanhã, entrego hoje, entrega amanhã, e o tempo vai passando, e aí foi feito um segundo ofício, ou seja, foi dado todas as chances possíveis para que a diretoria do Sergipe, nos papéis de seu Abraão e seu Hernan Senna, entregassem esses documentos que faltavam e não foram entregues, e aí as contas elas ficaram reprovadas. Hernan entra para a história do Clube Esportivo Sergipe como o primeiro presidente a ter contas reprovadas. Não, e o que passa na cabeça de uma pessoa sabendo que tá faltando documentação entregar mesmo assim, né? Acha que vai deixar passar, né? Não tem, isso não pode, até porque assim, se a gente cobra um profissionalismo, esse profissionalismo ele tem que existir de De fato, todo mundo, é. de todo mundo. Parabenizar aí Jonathan Júnior e Dr. Luiz de e Pádua. Dr. Luiz de Pádua pelo trabalho feito. Já parabenizei eles no privado, quando saiu tudo mais, mas parabéns aí pra vocês merecem. Até estavam, depois do que eu falei ontem, né, no vídeo de ontem, estavam até perguntando, muitos torcedores estavam perguntando nos grupos, qual é a consequência que isso pode trazer. Aí, o que é que vai acontecer agora, o próximo passo? Vai ter uma reunião no Conselho Deliberativo no próximo dia 11, terça-feira, véspera de jogo, inclusive. E aí vai ser informado aos conselheiros
que não foram entregues os documentos importantes, né? E o extrato bancário, Extrato bancário. como é que você vai fazer uma prestação de conta sem ter um extrato bancário para você saber quanto entrou naquela conta, quanto saiu, em que saiu, Pra onde qual foi a foi? despesa, se foi energia, se foi internet, se foi águas, se foi folha salarial de funcionário, folha salarial de jogador. Tudo isso aí, a prestação de conta ela é feita dessa forma, é uma coisa simples, inclusive. Sim. E a partir daí, depois que o Conselho Fiscal apresentar isso para os conselheiros, o Conselho Deliberativo, vão se definir o que é que pode ser feito. Até um amigo meu, ontem no grupo, ele colocou, Netinho, joga bola comigo dia de segunda-feira, inclusive. Ele colocou lá, vocês já viram algum dirigente ser preso aqui no Brasil? Aí eu falei, eu já. O ex-presidente do Flamengo, Edmundo Santos Silva, foi preso no Camburão, inclusive. Lá nos anos 2000 ali. Ele roubou de verdade. Não estou dizendo que Vale a foi pena feito frisar, né? isso, mas que se está faltando os documentos, essas contas elas não podem ser aprovadas, certo? Não estou dizendo aqui que o presidente do Sergipe roubou, que Abraão roubou, nada disso, certo? Até porque teria que ter uma prova concreta para se falar um negócio desse. Eu não vou fazer nenhuma ilação aqui para estar jogando pro torcedor. É isso, e então, também seu advogado já tá mandando mensagem pra você calar a boca, né? Mas então vai pro conselho, e aí o conselho vai decidir o que é que vai ser feito, o que é que vai se suceder, e aí a gente vai ter uma notícia semana que vem. Espero que tenha essa notícia e que na quarta-feira, diante da Juazeirense, a gente vence o jogo também, né? Sim. Já tem algum posicionamento sobre uma não sei se foi empréstimo, eu não tô acompanhando nada sobre isso. Eu só vou pro jogo, só assisto o jogo e tudo mais. Mas eu fiquei sabendo que teve um empréstimo, acho que foi um empréstimo que a federação fez, foi um repasse de verba, algo do tipo assim, que não foi colocado pros conselheiros. São duas situações aí. Se isso foi um empréstimo ou uma antecipação de cota do ano que vem, até porque o dinheiro do ano que vem é do clube. Sim. Se o clube quiser antecipar, ele pode. Só que aí não foi levado para o conselho isso aí. Até porque o conselho não aprovaria, na minha opinião, né? Eu não sei. Porque Depende. não tem condições de adiantar Depende um projeto que do ano que seja. vem. Para que seja. Mas concordo com você que seria uma irresponsabilidade se aprovasse pelo seguinte fato. Não sabe como é que vai estar as contas nesse ano, é ano de eleição, e a próxima gestão que pegar pode Isso. pegar Já vai prejudicar a próxima gestão já. terra arrasada. Então, pode prejudicar. Embora assim, eu acho que se fosse para reforçar um elenco, você não precisaria pegar a cota inteira. Isso. Mas uma parte dela teria que fazer aí, de repente, para reforçar o elenco. Mas esse dinheiro teria que ser para reforço do elenco mesmo, visando uma melhora na esportiva na competição. E aí fica nessa questão. Isso também vai estar em pauta na próxima reunião do dia 11. A gente vai ter uma Eu notícia. pensei que já tinha alguma coisa para saber, mas Vai tá no ter uma começo. notícia. Né? E aí, O Conselho Fiscal fez um Um ofício. ofício, enviou à federação, né? isso, Cobrindo respostas exatamente. e tudo mais. Fiquei sabendo disso também. E sobre as contas de 2022, os documentos já estão com o Conselho Fiscal para Aprovar ou não? Não, eles não aprovam, né? O deliberativo é que aprova, que é os outros conselheiros. Eles fazem a prestação de contas, tudo discriminado, tudo certinho, apresentam e aí o Conselho Deliberativo vota em aprovado ou reprovado, dependendo das situações. Entendi. Aí o planejamento é para 2025, né, que é o ano da próxima gestão, é começar a fazer o seguinte: as contas elas estão atrasadas, porque você vê, você está recebendo agora a documentação de 2022, ainda falta 23, ainda falta 24, Isso. e aí já vai se iniciar 25. Então a pretensão para se fazer é pega 25, começa a fazer de 3 em 3 meses Isso. a prestação de 25 e ao mesmo tempo vai pegando 22, terminou, faz 23, entendeu? Mas sempre tendo o acompanhamento
do ano que está, né? Que é o mais certo. E tem que ser 3 em 3 meses mesmo, porque Tem que ser rápido, isso é uma coisa que não pode atrasar. Todo anos clube- e anos. até o clube como o Corinthians, que está num endividamento enorme e numa bagunça generalizada, os caras têm o balanço trimestral lá. Então, é isso, tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito, vira o que virou a bagunça. É muito mais fácil você pegar documentos que 3 contas de energia, 3 contas de água, 3 contas de internet, 3 folhas salariais. É muito mais fácil você passar o pente nisso aí do que você pegar 12, né? Verdade. Ou 24, ou 36, que são 3 anos que tá aí atrasado, digamos assim. É incrível como a gente reclama, né? A gente tem capacidade de ter um futebol melhor aqui no estado, mas as reclamações elas sempre são a mesma. A imprensa daqui é corporativista e do tempo das cavernas ao mesmo tempo, salvo algumas pessoas ainda, isso eu estou falando da imprensa tradicional, né? Seja rádio ou TV, tem algumas pessoas ainda que fazem bons trabalhos nesses dois modos, mas hoje a imprensa independente do estado é quem consegue fazer com que o futebol daqui e outros esportes tenha uma visibilidade maior fora daqui do estado. Esse assunto que foi um assunto importante, né? Que saiu recentemente, eu não vi nenhuma da imprensa, rádio, televisão postar sobre Eu isso. também não vi. Como eu falei, eu vi no Mandacaru, que sempre está cobrindo tudo sobre o estado. Eu vi no Mas Mandacaru a também. imprensa, se fosse pela Tradicional. imprensa também, a gente não ficaria sabendo. Ou seja, o torcedor do próprio lixo também não ficaria sabendo, porque o torcedor tem que saber uma coisa dessa. Com certeza. Eu sou do tempo que a TV Sergipe ela transmitia os jogos do Campeonato Sergipano. E, porra, eu me amarrava quando eu chegava da escola, ia ver o Globo Esporte, que era Marcelo Carvalho que apresentava, ia ver os gols da rodada, né? Sim. Os gols do Sergipe, principalmente. E hoje a gente não tem mais isso, uma pauta de no máximo 1 minuto, 1 minuto e meio. É muito pouco para o que a gente necessita aqui pro futebol daqui. Senão, se a gente for olhar no vizinho daqui, Alagoas, pô, o governo ajuda demais. A imprensa de lá é bairrista mesmo. Elas defendem os clubes do estado deles e tá certo. Tá certo. E aqui, infelizmente, a gente não tem isso. Rafa, agora vamos falar um pouco sobre o próximo jogo, né? São 2 jogos, né? Praticamente uma Copa e de volta contra a Juazeirense. O que é que você espera? Eu já falei um pouco sobre o que eu espero, né? Agora, o que é que você espera sobre ele? Se for fazer um resumo aí desses 2 próximos jogos, o Sergipe tem que pontuar, né? Hoje, eu acho que se o Sergipe conseguir no mínimo 4 pontos aí, um empate lá e uma vitória aqui, dá um alento, porque aí o Sergipe já vai para 9 pontos dentro da tabela. 8. Nesse 9, tem 5. Tem 5, verdade. Aí se ganhar um, empatar o outro, Eu tava vai a 9. achando que era um empate e uma vitória. Tem 5, E aí, a gente começa a ver, dependendo dos outros resultados também, que a gente tem que começar a secar quem é o 4º colocado, que é o Petrolina. O Petrolina é o 4º colocado, então é o que está, digamos assim, o mais próximo que a gente pode chegar. Pega o CSE agora nesse próximo jogo. Então são 2 jogos também contra o CSE, né? Pega o CSE depois do jogo aqui no Batistão contra o Juazeirense. Que são os 2 piores, né? Que estão abaixo do Sergipe na classificação. Só que o CSE é lá em Palmeira dos Índios. Isso. Pega o Juazeirense sábado, lá em Juazeiro. Não, eu tô dizendo o Petrolina pega o CSE. Ah, entendeu? o Petrolina pega o CSE. pega o CSE. Aí, ou seja, é um dos é um piores do empate. time também. Pode ser que seja empate, Tem que torcer por um empate, porque se o Petrolina ganhar, o Petrolina vai a 11. Mas o Petrolina jogou bem contra o Retrô, não foi contra o Retrô? Jogou, Ganhou do Retrô, não foi? eu acho que ganhou do Retrô. Ganhou do Retrô. Ou seja, é um grupo que ninguém pode falar nada. Não, o ideal de resultado aí é um empate ou, na pior das hipóteses, uma vitória do CSE. Sim. Porque o Sergipe ainda tem um confronto com ele. Isso, verdade. Mas tá embolado. Mas vamos O pensar no Sergipe Sergipe, né, velho? tem que fazer os pontos dele. É vencer Fazer o primeiro os dever jogos de dentro de né? casa. Jogos dentro de casa, o Sergipe ainda tem. Jogamos 3, 4 em casa, né? 3 derrotas
e uma vitória. Faltam 3 jogos em casa. Contra Juazeirense, Jacuipense e Itabaiana. Isso. Tem que fazer 9 pontos aí. Acontece. E aí começa a beliscar ponto fora de casa. Pegar o CSE lá de Palmeiras dos Índios, tem que ganhar também o jogo. É um campo ruim lá, chato, É ruim de mesmo? se jogar. Parece um campo só site. Contra o Retrô, Aparentemente pequeno. segurar o empate lá, né? O Retrô é um jogo difícil em Recife. O Asa também é outro jogo difícil. O Asa é clássico, né, praticamente. É um jogo difícil lá em Arapiraca. Meu irmão, não tem jogo mais fácil não. O Sergipe tem que fazer o dele e tem que ir pontuar. atrás. Chardong tem que botar os caras pra jogar bola, O velho. coreano maluco tem que fazer milagre agora. Coreano maluco, é. Professor Xavier. Professor Xavier, versão 2.0. Né? Antes era Rafael Jaque, né? Tinha o português também. Português né? Que era louco. Professor Xavier também. O português era maluco. Sergipe Mas é- desses últimos treinadores, eu acho que o português, você falou do português aí, eu acho que ele foi o melhor treinador em termos de tática Sim. que o Sergipe teve. Pegou na aquele gestão time de Hernani. 2022, Ele foi, aquela barca e fez campeão. Ele né? foi campeão estadual. Verdade. É isso. Acho que foi mesmo, verdade. Um dos que mais se destacaram mesmo. Ele e Paulo Fanhani. Sim. Rafael Jacques fez um trabalho que ficou mais de um ano, não foi? O que ficou marcado no trabalho ficou mais de um ano. Ficou marcado no trabalho de Jacques foi aquele jogo do Botafogo lá. Sim. Se passa do Botafogo, se a gente não é assaltado, Isso. Jacques eu acho que a mudança de patamar do Sergipe poderia vir ali. Mas- Porque ia entrar mais dinheiro, a gente ia pegar um adversário que a gente poderia passar. Sim, de também. fase. Brasiliense. Era o né? Brasiliense né? na sequência, dava para passar, sendo aí já 2 jogos, um em Brasília, outro aqui. E o time não era de todo ruim. E poderia isso influenciar, inclusive, dentro do Campeonato Sergipe, mano. Sim. Mas aí a gente entra naquela, né? Se. Sim. E também eu acho que o trabalho de Rafael Jacques ficou marcado pela bola aérea defensiva. Sim. Meu irmão, era um cruzamento Deus na nos área, acuda. a gente morria do coração toda hora. Deus nos pô. acuda. Você é doido. Aí teve Jacques, teve Senna começou bem, a gente ficou apaixonado pelo cenismo. Senna é boleirão, né? É estilo Renato Gaúcho. Dadas as Foram proporções. 3 jogos, 3 vitórias, não foi? A gente é o cenismo, depois pronto, virou cinismo. Fudeu. E aí, pra lembrar, aí tem Martelotti, Martelotti. já esse ano, né? Aí teve Jacques, teve Senna, teve Elias Borges Elias Borges e teve Danilo. e teve o português. Isso. E Paulo Fanhani. Porque em 2022 a gente inicia o Campeonato Sergipano com Elias. Elias sai, vem o português sai na metade da Série D, vem Rafael Jacques. Não, o português saiu antes. Ele ganhou o estadual e foi embora. Não. Ele joga 3 ou 4 jogos da Série D. Rafael Jacques já chegou tendo que fazer milagre. Rafael Jacques estreou, se eu não estou enganado, era aniversário de minha mãe, Foi? contra o Atlético de Alagoinhas. Lá. Foi 0x0 o jogo. E aí consegue vitória aqui, aí ia fora, perdia, vinha pra cá, ganhava e ficou nessa dança aí de rato e acabou não classificando. Mas ele jogou 4. Difícil ver um cara que classificou, né, na Série D. O último responsável, quem era o. Acho que você estava lá em 2021. Quem era o técnico que passou? Foi a última vez que o Sergipe passou de fase. Era Fanhani, né? Foi ano mesmo? Era Fanhani mesmo. Foi ano aí. 2021, ou seja, Foi campeão estadual, são 3 3 anos. anos, né? 3 anos. Peraí. Não, Então, parei nessa vamos parada. fechar, né? Vamos fechar? Vamos fechar. Matamos a saudade. Vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Vamos falar dos Aqui em patrocinadores. Boteco, que a gente tava morrendo de saudade. Aquela cervejinha gelada. Faltou um petisco, porque Edson tá hoje... Ontem ele tava à vontade, literalmente. Dançou um forró ontem, hoje Demais. tá acabado ali. O forró dele hoje é na cama, dormindo. Tava pensando que a idade não chega, Não não. chega? A Chega idade o quê? cobra, vai. A idade cobra. Escoliose, artrose. Depois ele vai ver e vai ficar puto. Mas é isso. Tiquinho Boteco fica aqui na Avenida
Franklin Campos Sobral, 1965, no Grajeru, perto do Shopping Jardins. É de Shopping Jardins, em frente ao antigo Dom Rafael. Isso, pode Então, vir ó. aqui assistir os jogos do Sergipe. Ele disse que vai botar os jogos do Sergipe aí pra gente quando for fora. Pode vir pra cá, algumas vezes a gente vai vir aqui assistir também. Quando o Rafael não inventar de ir pro jogo. O Muito jogo, difícil. jogo fora, Rafael quer ir. Eu mal tô indo pro jogo aqui no Batistão esse ano. Eu vou pro jogo fora nada, mas é isso. Vamos falar de Eric também, né? Eric Tipster, nosso coach de apostas. Você que- Eu vi ele postando hoje lá no grupo. Sigam o Eric. Entre no grupo dele que eles fizeram fez no Instagram, um grupo no Instagram. Ele vai postar tudo sobre a Euro. Eurocopa chegando aí. Ganhar Muitos jogos dinheiro, aí pra vamos ganhar apostar. dinheiro na Euro agora, né? É muito bom pegar os times grandes contra os pequenos, já era. É dinheiro garantido. É isso, agradecer a nosso videomaker aí que tá sempre junto. Lucas Vasconcelos, o homem das lentes. O melhor de Aracaju. É. O homem é tão bom que tá indo pra fora. Não? O Mal- homem tá internacional agora. Não grava aqui mais não, ele. Pô, só grava aqui só o boteco. O resto é tudo fora. Você já percebeu isso? Ainda bem que o Boteco ele grava com a gente. É, né, pô? também daqui a pouco ele vai estar querendo ir embora também, botando ninguém pra gravar. A gente vai ter que gravar com o celular. Aí é foda. Mas é isso, tamo junto. isso, galera. Saudações coloradas, acompanha esse vídeo, curte, compartilha. Manda pra todo mundo aí que torce pro Sergipe. Tamo de volta. E Voltamos, galera. Que vocês Ah, pediram tanto. aguardem que a gente vai mandar aí quais são as próximas vezes que estaremos gravando. Dessa próxima vez, se Deus quiser, com algum convidado importante aí. Saudações coloradas, vamos que vamos. Tamo junto.